Chegando para nossa live agora depois do almoço. Já estávamos organizando as coisas e hoje foi dia de escola dominical. Eu fico muito feliz aqui com a igreja que ainda mantém a escola dominical, né? E hoje foi a comemoração de alguns anos, né? Eu não vou falar o ano certinho porque eu não me recordo totalmente, mas olha só, são anos de escola dominical e muitas igrejas têm deixado isso, né? De estar ensinando a palavra. Eu acho isso muito poderoso, porque a palavra é a verdade, sabe? Não é o que a Cíntia diz, não é o que o pastor fala, é o que Deus fala. Então, quando eu tenho a palavra de Deus como meu alicerce, aquilo vai ensinar aquilo que eu preciso melhorar na minha vida. Já vamos declarar uma semana abençoada, cheia do mover de Deus, cheia do agir de Deus, uma semana gloriosa, em nome de Jesus. E já vamos para a palavra hoje, nós estamos na leitura de Números 33 e vem fazendo aqui a palavra, uma retrospectiva com Israel, né? Da saída do Egito até passar na Campina de Moabe, né? Diante do Jordão. É meio que um diário de viagem, sabe? Os melhores momentos, o que nós passamos, porque a palavra de Deus diz isso, né? E que a gente traga à memória aquilo que nos dá esperança. E a esperança vem muito daquilo que Deus coloca no nosso coração. Então vamos para a leitura de Números 33 e já pedindo ao Espírito Santo para trazer a sabedoria e o discernimento necessário para essa palavra. Declaramos uma semana abençoada, cheia do mover de Deus, em nome de Jesus. E diz assim, olha só. Estas são jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob a geração de Moisés e Arão. E escreveu Moisés de suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E essas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramassés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês e seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão e os olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam, o Senhor tinha ferido entre eles e todo o primogênito, havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramassés e acamparam-se ao Sucote. E partiram de Sucote e acamparam em Etá, que está ao fim do deserto. E partiram de Etá e voltaram a Airote, que está no defronte de Baal-Zephon, e acamparam diante de Migdol. E partiram de Airote e passaram no mar do deserto e andaram no caminho de 3 dias no deserto de Etã e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Eleim, e Eleim haviam 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram a Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho, e partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofcá. E partiram em Dofcá e acamparam-se em Aluz. E partiram em Aluz e acamparam-se em Refidim. E porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quebrot-Taavá. E partiram de Quebrot-Taavá e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritmá. E partiram de Ritmá e acamparam-se em Rimon-Perez. E partiram de Rimon-Perez e acamparam em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Sefer. E partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Arada. Falando toda a trajetória, né? Que eles fizeram diário de viagem mesmo, né, gente? E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taade. E partiram de Taade e acamparam-se em Tará. E partiram de Tará e acamparam-se em Miticá. E partiram de Miticá, acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Ó-Agigade. E partiram de Ó-Agigade e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Sim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, a fim das terras de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandato do Senhor, e morreu ali no 5º mês do 40º
do ano 40º da saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do mês. Era Arão na idade de 123 anos quando morreu no Monte Or. E ouviu o cananeu, o rei Arade, que havia habitado no sul de Canaã, que chegaram os filhos de Israel, e partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona, e partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon, e partiram de Punon e acamparam-se em Obode, e partiram de Obode e acamparam-se em Jeabarim, no termo de Moabe, e partiram de Jeabarim e acamparam-se de Bongade, e partiram de Bongade e acamparam-se em Almon de Blataim, e partiram de Almon de Blataim e acamparam-se no monte de Abarim, de fronte a Nebo. E partiram do monte de Abarim e acamparam-se na campina de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Betes-Gesimone até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, em direção a Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado no Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra. Diante de vocês destruirei todas as pinturas, também destruirei todas as imagens de fundição, desfarei todos os altos e tomarei a terra por possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado a terra para possuí-la, e por sorte herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuirei a herança, conforme a sorte sair alguém ali possuirá. Segundo as tribos de vossos pais receberei as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra diante de vós, então os queixareis vos serão espinhos dos vossos olhos e aguilhões de vossas virilhas, e apertar-vos na terra que habitardes, e será que farei a vós o que pensei em fazer-lhes a ele. Então o Senhor dá um comando: olha, quando vocês chegarem lá na terra, vocês não podem deixar ninguém lá. Por quê? Porque eu quero que tire aquele povo. Se vocês deixarem, a minha mão vai pesar sobre vocês. Muitas vezes Deus faz isso, né? Ele dá um comando e a gente meio que quer negociar com Deus. Sendo que Deus, ele sabe muito mais que a gente. E às vezes a gente fica com pena, com paixão, e quer deixar, né, aquela pessoa ali, deixa aquele negócio, deixa fluir, mas Deus é um Deus do sim, sim, não, não. E muitas vezes ele não vai nos abençoar se não estivermos com as alianças certas. Então é necessário as alianças certas para que Deus nos abençoe. Então o primeiro ponto aqui que a gente vai ter de aplicabilidade, aqui primeiro ele traz o registro da jornada, a fé e a memória. Nós precisamos estar registrando tudo que Deus já fez por nós. Deus já fez muita coisa para nós, já fez muita coisa por nós. Então que memória hoje você traz que te dá esperança, tá? Segundo ponto, a fidelidade de Deus no caminho. Deus está conosco o tempo todo, em todo o caminho. Quando o povo ele estava obediente e seguindo o Senhor, o Senhor sempre vinha com a providência, com a provisão e com a preparação do povo. Terceiro ponto, a ordem de limpar a terra. Abandonar ídolos modernos. Quais são os ídolos modernos hoje que deixam a gente com nossa terra contaminada? E quando eu digo terra, eu digo nossa casa, o nosso lar. O que deixa isso contaminado? Os pecados, os hábitos, aquilo que influencia a nossa vida a nos afastar de Deus e a viver a promessa. Então todo hábito, todo comportamento, toda influência que nos tire da presença de Deus é uma influência que nós temos que abandonar. São os ídolos modernos, o excesso de trabalho, o excesso de network, que muitas vezes te leva muito mais para longe de Deus do que para perto. Não agregam ao reino de Deus, amém? Em quarto ponto, o perdão da desobediência. Então Deus, ele está falando assim para nós: olha, se vocês desobedecerem, eu vou deixar esse espinho na carne de vocês, eu vou deixar essa situação, né, dentro a vida de vocês. Então cuidado com o pecado, liberte-se do pecado. Tudo que te faz pecar te afasta de Deus, sai disso. Então, hoje declara comigo: quero lembrar sempre da fidelidade de Deus. Quero lembrar sempre da fidelidade de Deus. Quero lembrar sempre da fidelidade de Deus. Amém? Que
Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti e que coisas grandiosas, maravilhosas te acompanhem. Sem Deus nós não somos nada e com ele nós somos tudo, porque ele é o Rei dos Reis. Amém? Fica com Jesus.